Amados irmãos, olha só outras coisas também agora, que nós temos que aprender a nos preparar. O soldado, as pessoas que estão ali com você, a preparação do soldado. Veja que a gente preparou o exército, todos que estão reunidos. Agora a gente vai preparar o soldado, cada um individualmente. Então, cada um tem que estar preparado em nome de Jesus. Olha só o que diz aqui nessa parte da apostila, olha só. Ore confessando todos os seus pecados. Irmãos, se você vai fazer a obra de Deus, se você vai evangelizar, se você vai pregar, ore a Deus. Sempre quando tu estiver orando naquela primeira ação, ore pedindo perdão pelos seus pecados. Ore pedindo perdão pelas suas transgressões. Ora pedindo perdão pelas suas iniquidades. Ore pedindo para Deus te limpar, para Deus te capacitar. Olha só o que diz em 1 João capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, se alguém pecar, temos advogados junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, irmãos, se tu pecar, sabe o que tu faz, irmãos? Ora a Deus, pede para Jesus Cristo advogar a tua causa. O que o advogado faz? Quando você mata uma pessoa e você tem que confessar para o advogado, dizendo, realmente eu te matei. O que ele vai fazer? Ele vai encontrar uma maneira de te absolver ou até mesmo de reduzir a tua pena. Veja que quando a gente peca, é a mesma coisa. A gente tem um advogado no céu que é Jesus Cristo. Então, se tu pecou com os olhos, se tu pecou com a mente, se tu pecou com o coração, se tu pecou com coisas que você está buscando a libertação da sua vida e não pecar mais, peça perdão para Deus. Se tu pecou em abraçar um irmão que não era para ter abraçado, se tu pecou numa mentira, se tu pecou em algo, peça perdão para Deus, que Jesus Cristo é o advogado. Eu não estou dizendo isso para você pecar, porque Deus, ele conhece o coração, ele sabe daquelas pessoas que realmente pecaram e se entristeceram. Muitas pessoas fazem a obra de Deus, mas são acusadas por Satanás, e aí elas não têm certeza se é Deus. Elas pensam, mas será que é Deus? E ficam pensando, mas eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou isso. Para você ter a certeza disso, peça perdão. Vai pedindo perdão. Isso nós vamos falar também, irmãs, nas ruas. Hoje nós estamos preparando, depois nós vamos falar na casa, no hospital, na rua. Nós vamos falar também em outros lugares aí, em nome do Senhor Jesus. Primeiramente, nós estamos preparando espiritualmente. A gente tem que se preparar, fazer isso, porque se tu tiver essa preparação aqui, aonde tu tiver, Deus, ele vai ser na tua vida. O Espírito Santo vai encher a tua boca para te falar naquele momento. Então, quando a gente peca, a gente pede perdão para Deus. Ele advoga a nossa causa. Jesus Cristo, ele é advogado, depois ele vai vir como juiz. Então, o momento de nós pedir perdão, o momento de nós confessar a Deus é agora. Então, não fique com pecados em oculto fazendo a obra de Deus, porque o diabo, ele sabe que você está em pecado oculto. Então, confesse a Deus todos os dias, até mesmo aquilo que você não lembra. Peça para que o Espírito Santo de Deus venha te lembrar. Olha só, vamos também manter isentos de acusação de Satanás. O diabo, ele vai acusar, irmãos. Muitas das vezes o diabo, ele acusa o teu pecado. Então por isso que ele não pode estar em oculto. Porque o diabo, ele vai acusar, ele vai dizer, mas tu tá olhando mulher, tu tá cobiçando mulher, tu tá adulterando, tu é mentiroso, tu é fofoqueiro, que tu quer me expulsar daqui? Isso já aconteceu, já conosco, mas vamos ver na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 15 e 16. Mas o espírito maligno respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem és? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Olha aí, ó. Estavam aonde? Numa casa. Eles estavam numa casa fazendo a obra de Deus. Irmãos, muitas das vezes você vai se reunir com os irmãos na casa para orar e o demônio vai manifestar naquela pessoa que não está liberta ainda. Então quando você faz um culto no lar, um culto na casa, quando vem alguém te visitar, tu ora, tu jejua, tu faz alguma coisa, o demônio pode manifestar. Por isso que eu estou preparando vocês. Aí, irmã Adriana, por isso que eu estou preparando o irmão Marco, que muitas das vezes algum familiar, algum parente vai vir visitar, ou você vai visitar algum familiar, você vai orar por ele e o demônio vai manifestar. E daí? Então você tem que estar revestido. Mesmo que você não faça visita na casa, mesmo que você não faça visita nos lares, você tem que estar revestido em todo lugar. Porque Jesus Cristo está conosco em todo lugar.
Vai que esteja um familiar teu no hospital, tu vai visitar ele, o demônio manifesta lá, dizendo: eu coloquei essa enfermidade, agora tu tem que expulsar. Então, irmãos, é isso que nós temos que entender. Veja que aqui a Bíblia diz que eles não estavam bem com Deus, eles estavam em pecado. E o diabo bateu neles. Irmãos, eu quero contar experiências para vocês, que até o irmão Cláudio está aí, pode testificar, que o demônio manifestou numa pessoa, manifestou numa irmã e começou a xingar a outra irmã que queria expulsar, falando: sai daqui, tu não obedece teu marido, tu é desobediente, tu é rebelde, sai daqui, tu não vai me expulsar. E aí aquela pessoa foi para expulsar, apanhou, tomou um tapa na mão. Aí veio outro irmão que estava também em pecado, que estava cobiçando, que estava falando com mulheres no WhatsApp, coisa que não devia, para expulsar aquele demônio, também apanhou. Tomou um empurrão, falou: tu não tem autoridade para me expulsar, porque estão em pecado. Então aí foi lá o obreiro Cláudio, colocou a mão naquele demônio e expulsou, porque ele estava com a vida com Deus. Então, irmãos, o demônio ele vai vir, vai bater naquela pessoa, e ainda vai falar. Quando ele bater e falar, é porque sim, é porque tu está na brecha, tu está em pecado. Então por isso que nós temos que confessar os pecados, e confessar e se arrepender. Se você desobedece, se você grita, se você ainda não está liberto, peça perdão para Deus e peça para Ele trabalhar, para Ele arrancar com isso. Isso, nós vamos entrar, irmão Lucas, depois nisso. Nós vamos entrar, esse ensino ainda tem muito slide, eu não sei quanto está, mas aí vamos ver o tempo que está aqui. E nós estamos 1h30, eu vou passar rápido aqui, porque eu também tenho que falar sobre isso, se é errado conversar com mulher. Peça para o Espírito Santo de Deus te mostre a área que tu tem que aperfeiçoar. João capítulo de número 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo está aqui para nos convencer, irmãos. É por isso a importância da nossa vida de oração, para o Espírito Santo nos mostrar aonde que a gente está errando, que a gente tem que ser melhor, aonde que a gente tem que buscar, aonde que a gente vai ser melhor com Deus, aonde que a gente está falhando, para que Ele venha nos aperfeiçoar, para que Ele venha trabalhar em nossos corações, para que a gente venha estar bem com Deus. Porque muitas das vezes as pessoas estão fazendo a obra, o diabo vem. Deixa eu tirar aqui, olha aí, ó. Dá o meu despertador aqui. Misericórdia. Problemas técnicos, irmãos. Estamos no meu celular aqui e acontece isso. Amados irmãos, é muito bom, né, irmão Alan? Olha só, o que acontece, irmãos? O que acontece? Deixa eu ver aqui, tá tudo certo. O que acontece? Muitas das vezes as pessoas estão fazendo a obra e o diabo vem e acusa. O diabo ele é mentiroso, ele é acusador. Então a gente não pode deixar de estabelecer, não pode deixar ele nos dominar, aquilo entrar no nosso coração. Vamos passar a próxima etapa aqui. Irmãos, eu vou passar para vocês agora os sintomas que a gente consegue identificar. Olha só, eu vou fazer um resumo do começo do ensino. Depois você que não veio, vai lá no começo. A gente tem que entender que somos usados pela libertação por Deus para ajudar pessoas oprimidas por Satanás a sair daquela opressão, a se libertar. Então nós temos que sentir a dor daquela pessoa. Nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne. Então não adianta tu xingar o teu marido, não adianta tu bater o teu filho, não adianta tu fazer nada sem primeiramente ver se aquilo não é espiritual. Então depois disso tu tem que se preparar, tu tem que orar, tu tem que jejuar, tu tem que ter a vida com Deus, você tem que estar bem com Deus. Então você tem que estar sobre a cobertura espiritual do seu pastor. Seu pastor vai orar por você. Depois disso, você vai colocar tudo na presença de Deus. Vai chegar na casa, vai consagrar, vai dizer que o reino dos céus é chegado, vai estar dizendo por que Jesus enviou você ali, para libertar aquela família, para pregar a palavra. Aí depois disso, você vai consagrar o local a Deus, para que os demônios venham sair e aquela casa venha a ser consagrada a Deus. E então, depois disso, você vai analisar as pessoas que estão contigo. Não pode estar em pecado. Você não pode estar em pecado. Você tem que confessar os seus pecados, para que no momento que o demônio manifestar, ele não venha acusar a tua vida e ele não venha te oprimir. Porque muitas das vezes ele acusa e as pessoas sentem aquilo ali.
Muitas das vezes ele mente, ó, tu tá em pecado, mas tu não tá. E aí a dúvida entra na tua mente, tu não consegue mais trabalhar na libertação. Já aconteceu comigo, já que o demônio manifestou na pessoa e disse assim, ó, ah, eu te conheço, viu? Ó? E aí, veja que a Bíblia diz ali bem claro, ó, que o demônio conhecia Paulo e o demônio conhecia Jesus. Então o demônio conhecia e sabia que eu era um homem de Deus. Aí eu falei, ah, tu me conhece? Então confessa aí se eu estou em pecado. O demônio não falou nada, o demônio não pôde falar nada, porque ele não poderia falar e me acusar do meu pecado que eu não tinha. Então, muitas das vezes ele vem para tentar te abalar estruturalmente, te abalar mentalmente. Então, não deixe no momento da visita, no momento de qualquer lugar de libertação que o demônio venha te abalar. Agora nós vamos ver, irmãos, que no momento da oração, no momento do louvor, ou até mesmo da pregação, vai acontecer isso com as pessoas. São os sintomas, as características que você identifica naquela família, naquela casa, ou na igreja, ou no lugar que você está, se tem um demônio prestes a manifestar. A primeira coisa que acontece é sonolência. Existem pessoas que tu está pregando a palavra, sono. Existem pessoas que tu está pregando a palavra, fica com sono. Então, começa a bocejar, começa então aquilo ali, muitas das vezes a pessoa não está cansada, está bem, está falando bem, mas na hora da palavra começa a ter sono. É o diabo, é um demônio que atua na vida desta pessoa. A outra maneira de você identificar também o sintoma são desmaios. Do nada as pessoas começam a desmaiar. Do nada queda a pressão, começa a cair. Então isso também são demônios, porque elas começam a sair do mundo natural para o mundo espiritual. O demônio começa a tomar aquele corpo, então a pressão cai, as coisas caem. Então muitas das vezes é espiritual. Outra coisa que é simulação de epilepsia. As pessoas começam a se bater, começam a se babar. O demônio começa a ficar se batendo no chão. A pessoa começa a ficar inquieta. Isso também é um sintoma de manifestação que acontece na vida daquelas pessoas. Eu quero dizer para vocês também que outros sintomas que são a violência. A pessoa começa a ficar violenta, começa a ficar agredindo, querer agredir as pessoas. Já aconteceu de pessoas, tu está pregando a palavra de Deus e aí aquela pessoa vem para tentar bater num irmão que está contigo, vem para tentar bater, tu está orando ali, a pessoa vem tentar pegar aquele pescoço daquela pessoa. Então isso são agressões que Satanás ele vem para fazer. Então muitas das vezes tu está orando, tu está louvando, a pessoa começa a se sentir mal, a bater a cabeça daquela pessoa, ou a bater no corpo dela, ou a começar a esmurrar, porque é uma manifestação demoníaca. O demônio já está começando a manifestar. Então esses são os sintomas. São os sintomas que acontece. Muitas das vezes também riso. A pombagira ela manifesta dando risada. Toda vez que tu está orando, tu está jejuando, diz, dá teu grito. Tu está orando por aquela pessoa, ela já começa a dar risada. Então esses risos são risos demoníacos que acontecem através da manifestação, também através de risos, aquelas risadas irônicas, aquelas risadas satânicas, também são risadas das trevas, até mesmo sorrindo. Aí o demônio, até mesmo muitos dizem que tem a unção do riso. Aquilo ali é demônio que estão atuando na vida das pessoas, que se deitam no chão e começam a sorrir. Isso não tem transformação. Outra coisa que acontece também, irmão, choro. A pessoa começa a chorar. O espírito maligno de depressão que está sobre a vida dela começa a colocar uma tristeza, que ela começa a chorar, entra naquele remorso, entra naquela tristeza. Então, choro, gritaria. Os risos também, falando dos risos e dos choros, existe também um Exu Mirim, que o Exu Mirim ele fica sendo que nem criança, e ele começa a dar risada de criança. As crianças também ficam com o Exu Mirim também, que dá essas risadas, Cosme e Damião. Esses demônios, quando os pais consagram, manifestam nos filhos. Existem manifestações que adultos voltam a ser criança, começam a agir que nem criança, começam a pedir coisas de criança, que são pessoas que manifestam ainda aqueles Exu Mirins, mesmo como adulto, começa a pedir bala, começa a pedir doce. Se o diabo te pedir alguma coisa ali, não dá nada, não faça aliança com ele. Muitas pessoas pedem, eles pedem aí coisas demoníacas para atuar na vida daquela pessoa. Palavrões também, em nome do Senhor Jesus, palavrões são coisas que
que os demônios falam também, começam a falar palavrão, começam a falar coisas, a dizer para aquela pessoa que está ministrando que tu é isso, que tu é aquilo. São palavras que dizem para dizer. Acusações, ele começa a acusar as pessoas, ele começa a acusar naquele momento. Ele pede para comer. Não, irmão Lucas, nós temos que entender uma coisa. Bala e doce, isso pode comer. Você tem que entender no momento da libertação. O demônio manifesta. Tu está indo orar numa casa, tu está indo pregar numa casa, tu está indo anunciar a palavra numa casa. Agora, se tu vai ir anunciar numa casa, a pessoa vai pedir doce, por quê? A pessoa vai pedir uma bala, por quê? A pessoa vai pedir o quê? Por quê? Porque ela quer. Muitas das vezes o demônio manifesta e diz: eu quero sangue. Eu quero sangue, eu vou comer sangue do gato, eu vou comer sangue do cachorro. Então muitas das vezes acontece isso, irmãos. Então eu estou dizendo que estou preparando vocês para toda a visita que você fizer, todo lugar, na igreja, qualquer lugar. Seu familiar muitas das vezes vai vir, vai estar sentado contigo no sofá. Eu quero dizer para vocês algo muito importante. Por que o Espírito Santo diz para mim dar esse ensino? Eu vou chegar até mais perto aqui. Muitas das vezes, irmão, o seu familiar vai estar contigo, sentado no teu sofá. Ele não é crente, o diabo vai manifestar. Ele vai te pedir algo que não é de Deus. Quando eu era do mundo, eu estava sentado no meu sofá e as pessoas que eu me envolvia ao redor pediam. Ele chegava: eu quero tomar uma cachaça agora. Por que aquela pessoa queria tomar aquela cachaça? Era o demônio que manifestou nela. Eu estou com vontade de tomar cachaça pura. Era demônio. Então muitas das vezes o teu marido que está no álcool vai manifestar e Deus vai mostrar para ti. Deus vai começar a mostrar para pessoas que estão orando pelo filho, que estão orando pelo marido. Ele coloca a vontade de cheirar cocaína, com vontade de fumar maconha. Então o teu filho vai falar: estou com vontade de fumar maconha. É demônio. Pode repreender, pode orar. Pode falar: filho, feche teus olhos que eu quero orar por você em nome de Jesus. Aí o demônio já vai manifestar. Ele vai dizer: sai daqui. Então tu já pede, exerça autoridade na tua casa pelo teu filho. Exerça autoridade na tua casa, na tua família. Então vocês têm que ficar atentos nos ensinos. Porque o mundo espiritual acontece, não é quando tu quer. Não é porque tu vai visitar numa casa. Então tu tem que se preparar. Um dia tu vai visitar um familiar teu. Um dia o teu familiar lá, Deus ele vai querer libertar. Porque Deus ele não une pessoas, ele une propósito. Tu vai ir lá visitar um familiar teu e aí ele vai manifestar. E o que tu vai fazer? Tu vai estar sendo instruído agora nesse momento. Então muitas coisas aqui que você está vendo vão acontecer. Antigamente eu me envolvia com pessoas no mundo que do nada começava a se contorcer e eu levava para o hospital. Chegava lá, não era nada. Ficava com as mãos torcidas, ficava toda torcida. E aí eu olhava: não, olha só, vamos levar lá no hospital. E não era nada, era demônio. Então, irmãos, fique sempre preparado, fique sempre bem com Deus. Ore, jejue, fique sempre bem com Deus. Então, palavrões, acusações, rastejamentos. As pessoas começam a se rastejar, ficar se rastejando no chão, não querem se levantar. Existem demônios que ficam lá se rastejando no chão, não se levantam. Por que quando a gente ora a pessoa cai? É porque o demônio é um demônio caído, ele é rastejado. Para a pessoa que é consagrada aos demônios, ela fica 7 dias deitada e as pessoas ficam colocando sangue na cabeça dela. Então todas essas pessoas que são aí consagradas, elas ficam lá deitadas. Então elas se rastejam. O demônio é um bicho que se rasteja. Veja que a serpente se rastejava. A ordem de Deus foi que os demônios se rastejassem. Os demônios são seres caídos. Em nome do Senhor Jesus. Viu, irmã Adriana? Isso daí é verdade. Então a irmã está identificando ali alguns sintomas que ela tinha antes de ficar batendo. Então, irmãos, identifique. É uma maneira agora que eu estou falando de vocês, que vocês identifiquem com olhos nus. Porque muitos não são espiritual e não entendem o mundo espiritual, mas aos olhos nus também tem como a gente enxergar. Imitações é animal. Existem demônios que se imitam serpente. Quem já viu demônios ficar assim que nem serpente, se imitando serpente? Ficam fazendo também barulhos de animal, imitando animal, imitando serpente, se rastejando. Então, viu, existe aí demônios que imitam animais, pessoas que ficam surdos. Existem pessoas que na hora da oração, quando você estiver orando na visita, eles vão colocar assim, ó. Eles vão colocar a mão no ouvido, mas a oração é espiritual.
porque eles não vão aguentar a palavra que tu está pregando, e aí tu tem que falar para eles, em nome de Jesus, tira a mão dela daí, porque o demônio está ouvindo no mundo espiritual. Então, irmãos, tem que dar a ordem audível, porque no mundo espiritual ele vai ouvir, e o demônio ele vai obedecer, ele vai tirar. Tem vídeos aí também de manifestação aí no canal mesmo, de a gente pregando e a pessoa colocando a mão no ouvido. Então sempre quando você estiver pregando, eu quero dizer para você, pregador também, que já faz a obra de Deus, irmã Cláudia que já prega, irmã Emanuel, irmã Emanuele, os irmãos que já estão dentro da igreja, se você estiver pregando numa casa, estiver pregando na igreja, a pessoa colocar a mão no ouvido, é demônio. Ela vai se abaixar, é demônio. Chama para orar aquela pessoa no fim, depois da pregação, chama aquela pessoa se identificar no meio do culto, não para no meio da pregação, mas chama ela e ora, porque senão ela não vai conseguir escutar a palavra. Se você vê aquela pessoa inquieta, com a cabeça baixa, se mexendo toda hora, chama para orar para aquela pessoa. Então Deus ele vai mostrar esses sinais. Tem pessoas que não conseguem ficar na igreja. Nossa igreja tem pessoas que ficam 5 minutos, sentam e saem. Não conseguem ficar ali. Por quê? Porque é espírito maligno e congregam-se em outras denominações. Então nós temos que entender tudo isso. Viu, irmã? Correr da igreja. Então, irmã, tudo isso que vocês sentiram antes é Deus mostrando na vida de vocês para ver que é real. Se aquilo acontecia com vocês, acontece com pessoas. Porque todos nós somos seres que estamos sujeitos que o diabo vem entrar na vida das pessoas. Veja também mudez, a pessoa não fala nada. Tu tá lá orando, tu tá lá pregando, tu tá lá anunciando e aquela pessoa não fala nada. Naquela casa fica muda, baixa a cabeça, fica quieto ou fica até vegetando, fica olhando para outro lugar. Isso daí é demônio. Isso é demônio que atormenta as vidas das pessoas. Cegueira no momento, cai a visão daquela pessoa, a pessoa fica sem enxergar nada. E aí depois volta, ou fica muito tempo, quando a pessoa vê, não está enxergando nada, a pessoa está te ouvindo, daqui a pouco começa a perder a visão. Isso daí também é uma maneira, um sintoma que você enxerga que a pessoa, ela está com uma manifestação demoníaca. Veja, irmão, o trabalho que eu fiz para vocês, isso daí é muito maravilhoso para edificar a vida de vocês. Então, dê valor a esses ensinos, veja, acompanhe, compartilhe, para que Deus ele venha nos ajudar aí a alcançar mais almas. Isso daqui é um meio de evangelismo que nós estamos buscando, reunido, crescendo na presença de Deus. Então no final estarei postando a apostila ali, clique no link, baixe a apostila e também leia, releia e veja para você crescer espiritualmente. Mal-estar na oração também, isso daí acontece muito, das pessoas sentir mal-estar na oração. Isso são coisas que acontecem. Tudo isso são as manifestações demoníacas de uma casa, em nome do Senhor Jesus. O que acontece aí, o obreiro Cláudio está falando uma experiência dele, que ele orou, e aí o demônio estava com uma faca. O Exu da morte estava com a faca ali, e Deus não permitiu que passasse nele, que tocasse nele. Então o demônio ele coloca isso, ele pega a faca. Normalmente quando tu fizer também numa visita e o demônio for pegar a faca, for pegar alguma coisa, tu já olha ali que o demônio ele já está preparando já para manifestar, ele está irado contigo ali. Então ele vai pegar, por isso que eu digo que todos os irmãos têm que estar no mesmo espírito, tem que estar revestido, senão ele vai pegar aquele mais fraco para acusar, vai pegar aquele que não está no mesmo espírito, que é de outra denominação, que é de outra igreja. Eu não permito que outro irmão de outra denominação, de outro ministério, venha evangelizar comigo, venha vir no monte comigo. Então por isso que nós temos que entender, não é que a gente quer ser melhor do que os outros, mas é porque a gente não quer trazer luta, a gente vai trazer luta para nós mesmos. Muitos ficam fracos na fé, muitos caem na fé, muitos se enfraquecem na fé, arrumam luta na fé. Por quê? Porque estão ali em julgo desigual. Então isso aí que a gente tem que entender. Eu, quando eu vou fazer uma obra da igreja, eu não levo irmãos de outro ministério, eu procuro não levar, eu procuro não fazer, eu procuro levar as pessoas. Eu procuro levar as pessoas que eu conheço, que eu sei que o obreiro Cláudio está aqui conosco, está sofrendo juntos, está orando, está jejuando, então eu vou levar o Cláudio. Pastor Jader, pastor da igreja, Deus separou, eu vou levar o pastor Jader, vou levar o irmão William Patrício, vou levar a irmã Natiele, que está conosco também, está buscando aí se esforçar em fazer a obra de Deus. Eu vou levar ali os irmãos então que estão preparados. Não vou levar quem não conheço. Não tem como eu levar quem eu não conheço. Não tem que levar como uma pessoa que está no jogo desigual, que lá o demônio vai manifestar nele, ou o demônio vai acusar ele, ou o demônio vai
E aquilo que era para nós libertar a autoridade, as trevas, nós vamos acabar perdendo, porque o diabo vai ter legalidade para nos vencer naquele momento. Então, isso que nós temos que entender, amados irmãos. Sim, amados irmãos, todo sábado nós temos o ensino ministerial. Eu estarei fazendo ensino, fazendo uma apostila. Eu estou orando a Deus, eu estou fazendo vídeos melhores para os irmãos, então eu vou estar fazendo vídeos aí no canal. Eu fiz vídeos aí, eu estou colocando um dia sim, um dia não. Então, nós teremos aí 4 vídeos na semana, além desse aqui, que 4 vídeos na semana, não, vai ser 3 vídeos na semana, e no sábado nós estamos aqui fazendo esse ensino ministerial, onde eu vou falar várias coisas para vocês de ministério, para vocês aplicar no seu ministério, para você trabalhar no seu ministério, e depois, amados irmãos, isso tudo depende também se está dando fruto, se os irmãos estão crescendo, se os irmãos estão colocando em prática, porque não adianta a gente ficar aqui fazendo e as pessoas não estão dando valor, não estão aproveitando, não estão vendo, porque isso entristece o Espírito Santo e entristece a nós, porque isso toma um tempo de mim, toma um tempo de nós, pastor. Eu estou separando, sempre eu separo um momento onde que eu não faço a obra na rua. Quero deixar claro para os irmãos que eu estou fazendo visita, fizemos visita aí, o Cláudio, o irmão Roberto Patrick, o William Patrício, nós vamos no monte, nós estamos cultuando, nós estamos adorando. Veja que eu vivo para Deus, eu estou todo momento vivendo para Deus. No momento que eu estou em casa, eu estou preparando uma apostila, eu estou preparando um ensino para dar para os irmãos, eu estou orando, jejuando, porque eu não posso dar nada. E você pode ver que esse ensino é espiritual, é uma coisa que quem sabe você não viu. Quem sabe o teu pastor que você congregou há anos nunca te ensinou isso. Quem sabe os pastores nunca ensinaram isso. Então é coisa espiritual, não tem como vir de mim, e sim vir do Espírito Santo. Então toda a honra e a glória é para o Espírito Santo. Então por isso, irmãos, ajude as pessoas a crescer espiritualmente. Eu vou estar falando para vocês agora o confronto individual. Todo sábado, meus irmãos, às 3 horas da tarde, se prepare. Não precisa notificar o YouTube. Sábado de tarde se prepare, eu vou pegar lá. Não precisa nem mais pegar o papel e a caneta. Pega a tua Bíblia, né, para estar acompanhando ali. E também eu vou estar colocando aqui, não precisa nem pegar o papel e a caneta. Esses ensinos aqui ministerial no sábado. Na quarta-feira, nós estamos fazendo ensino, estudo bíblico, que daí é referente à Bíblia, referente à palavra de Deus, referente aos mistérios que estão ali na palavra, as coisas que Deus tem me revelado na palavra, para os irmãos também, que nem teve aí na quarta-feira passada, tem uma apostila, você que não viu, veja lá e baixa a apostila também, que a gente falou sobre os últimos dias da igreja na terra, através da Bíblia. Então, sábados eles ensinam às 15 horas. E o estudo dominical, que seria a escola dominical, que é na quarta-feira também. Nós estamos estudando quarta-feira. Glória a Deus, irmãos. Vamos então estar entrando, dando continuamento. Os ensinos aqui são um pouco longos, mas são abençoados para a honra e a glória do Senhor Jesus. Vamos estar então passando. Veja que depois daqui eu vou sair ainda para a igreja, irmãos. Ontem eu preguei, a palavra, uma bênção. Hoje o pastor Jared, eu creio que vai pregar. Então hoje eu saio daqui e vou para a igreja. Eu vivo para Deus. Eu vivo para Deus em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, olha só. Vamos ver o confronto individual. Vamos ver o confronto individual. O confronto individual. Olha só. Não vá sozinho. Esteja acompanhado de pelo menos uma pessoa do mesmo sexo da vítima. Agora nós vamos entrar aí naquilo que falou o irmão, que o irmão perguntou para nós ali. É isso mesmo, não vai sozinho, nunca vai sozinho, irmãos. Não faça nada de libertação, não faça nada de obra de Deus, de libertação, desobedecendo a palavra. Veja em Marcos capítulo 6, versículo 7. Jesus chamou os 12 discípulos e passou a enviá-los de 2 em 2, dando autoridade sobre os espíritos imundos. Marcos 6, versículo 7. Jesus falou, fez o quê? Chamou de quantos? Quem conseguiu entender? Quantos Jesus mandou ir? Quantos Jesus mandou ir? Vê se os irmãos estão me escutando ou estão sendo batizados. Aí, irmão Alan, 2 em 2. Então Jesus mandou 2 em 2. Quem somos nós para querer ir sozinho? De 2 em 2. Então quem somos nós para ir sozinho? Então não pode fazer a obra sozinho. Você tem que ir com um casal, porque tem que estar com o mesmo sexo da vítima. O diabo ele vai usar, se for eu e o obreiro Cláudio,
e tiver só mulher numa casa, ou uma mulher numa casa, eu não posso ir com o obreiro Cláudio fazer aquela obra. Tem que ter uma mulher junto conosco. Porque o diabo ele vai usar daquela mulher. Já aconteceu de nós fazer visitas, irmãos, que o diabo tirou a roupa da mulher. Tem visita aí no canal, não sei se tem aí no canal ainda, se eu tirei. Mas o demônio manifestou, a pombagira manifestou na mulher e ela tirou. Eu não pude postar, acho que eu tirei esse vídeo. O demônio tirou a roupa da mulher. E a mulher ficou pelada. Imagina se está só eu e o Cláudio, ou eu e o William. Ali o diabo ia querer tentar nós. Então o demônio ele faz isso. Então não pode ter. Então se vai tu e mais uma mulher, o homem vai tentar te seduzir. Acontece isso, irmãos. O diabo é sujo. Tinha um vídeo ali. Aí a irmã foi correndo e tapou com lençol. A irmã Érica foi e tapou com lençol. Então, irmãos, o diabo ele vai fazer isso. Ele tira a roupa das mulheres. Ele seduz os homens. Então, quando manifesta aquele demônio, ele vê uma maneira ali. Então, se aquele irmão estiver fraco, se aquele pastor for um pastor que for cobiçar, então, irmãos, é isso que nós temos que entender, que não pode ir. Veja que isso é bíblico também. O diabo ele usou também das mulheres para dizer que aqueles dois homens podem abusar ela. Vieram aqui na minha casa, me estruparam, ou começar a gritar, dizer que está abusando ela. O diabo faz isso, irmãos. O que aconteceu com José, com a mulher de Potifar? Ela acusou ele de ter abusado dela e ele não fez nada. Então, veja que biblicamente Deus aconteceu, Deus permitiu. Então, nós temos que vigiar, vai de em dois. Ah, mas Filipe foi enviado lá para pregar para Eunuco. Eunuco era crente. Eunuco não precisava de libertação. Eunuco não precisava de libertação, de tirar demônio, e sim precisava de alguém para explicar a palavra. Se tu vai explicar a sua palavra para algum irmão que é crente, vai sozinho, mas não vai agora lutar contra as trevas sozinho. A Bíblia é clara em dizer, Jesus mandou de 2 em 2. Foi Paulo e Timóteo. O Espírito Santo mandou Paulo e Timóteo, o Espírito Santo separou 2. A Bíblia vai nos dizer que ia Pedro e João. E agora as pessoas querem ser mais homem de Deus, querem ir sozinho, querem ser maior que a palavra de Deus. Para dizer, eu sou o cara, eu vou lá sozinho. Nunca vá sozinho. Eu não faço visita sozinho. Irmãos, se só tem tu na sua cidade, ore a Deus, se prepare antes, que Deus ainda não te preparou, não é o momento ainda. Ele está colocando no teu coração para te se preparar, não para te ir sozinho, não para te ir lá fazer aquilo do teu coração, do teu desejo. Se prepare, se revista. Teve um irmão aqui que desobedeceu, foi sozinho, veio os caras do tráfico e deram um pau nele, ele perdeu a Bíblia, ele saiu correndo, deu problema no olho dele, e ele continua indo sozinho, achando que é o cara. Então nós temos que entender isso, irmãos, que não deve ser fazer isso, não pode fazer. A gente fala para não fazer, a gente instrui para não fazer. Então separa tu e mais o irmão, porque até Jesus ele disse que se tiver 2 reunidos ele vai estar. Para começar, tu vai ir sozinho, tu não vai estar reunido em nome de Jesus, porque tu está sozinho. Então tu tem que entender, amados irmãos, que Jesus fez de 2 em 2. Os discípulos iam de 2 em 2. Então todos iam de 2 em 2. Quando eles iam sozinho, a pessoa era crente. Pedro foi sozinho quando estava com Cornélio. Então, não vá sozinho, é muito perigoso. Ninguém luta sozinho. Não tem como uma guerra estar sozinho. Então, irmãos, entenda isso que eu estou dizendo. Agora faça aquilo, porque se tu está indo na desobediência da palavra, o diabo não vai sair. Você não vai conseguir libertar aquela pessoa. É por isso que muitos vão e o demônio não manifesta. Então faça isso, que nem lembra que eu falei. Tudo que eu faço aqui deu certo. Então eu quero que você veja esse ensino e quer ser usado por Deus, faz isso. Que nada vai acontecer, tu vai crescer espiritualmente, coloca em prática. Depois me liga dizendo, pastor, eu fiz e deu errado. Eu vou dizer, Deus vai me revelar o que tu fez de errado. Então faz, que Deus vai ser contigo. Ele disse que estarei contigo. Não opere com os talentos naturais, revista-se dos poderes espirituais. Tem muitas pessoas também que querem operar com os talentos naturais. Ah, eu louvo bem. Ah, eu prego bem. Eu vou lá porque eu prego bem. Eu estou indo pregar na rua porque eu prego bem. Porque eu sou usado na palavra. Porque eu sou usado no louvor. Porque eu sou usado isso. Tu está combatendo as trevas com coisas carnais, com talentos que Deus te deu. Então, amados irmãos, nós temos que entender que são talentos que Deus deu. Então não opere com talento, opere com coisas espirituais. Veja que Jesus vai falar em João 15, versículo 5.
Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Viu, irmão? Sem Jesus nada tu vai poder fazer. Então não adianta tu louvar bem. Eu conheço músicos que louvam maravilhosamente bem. Eu conheço músicos que são usados no louvor, mas não conseguem aí expulsar um demônio, porque está indo com a força do seu braço, com a força do seu talento. Existem pessoas que são músicos usadíssimos, louvam a Deus, mas sem Jesus nada pode. Por isso que continua sempre na luta, sempre mendigando pão, mesmo sendo pedindo, sempre fazendo isso. Ou muitas das vezes não conhece o mundo espiritual, toca bem. Existem pessoas que louvam, é uma maravilha, mas o louvor não chega no céu. Aquele louvor que tu vê a voz para os homens, toca, aquela pessoa chora, é sentimental, mas não é liberto. Então, muitas pessoas estão indo na igreja de Porta Larga chorando conforme a carne, conforme a emoção, por isso que choram com o mesmo choro de emoção no Luan Santana, o mesmo choro no Gustavo Lima, o mesmo choro do Michel Teló, o choro que está dentro das igrejas que tem pregado o evangelho gospel, um choro de emoção. Mas o demônio continua atuando na vida daquelas pessoas. Então não use ferramentas carnais, use ferramentas espirituais. Que Deus abençoe a todos os irmãos aí que estão chegando, irmão Rafael Pereira, filho do rei. Amados irmãos, vamos ver também, ó. Seja sensível à voz do Espírito Santo para que ele possa fazer conforme a sua direção. Atos dos Apóstolos, versículo 19, versículo 6 ao 7. E percorreu a região de Frígio, Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentando ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus Cristo o impediu. Veja, irmãos, a gente tem que ir fazer uma visita, tem que fazer uma obra pela direção do Espírito Santo. É por isso que a gente ora lá, é por isso que a gente jejua um dia antes, é por isso que a gente jejua naquela semana, é por isso que a gente se prepara naquela semana, é por isso que a gente busca Deus, porque em qualquer momento Deus ele pode nos usar em qualquer maneira. Eu já aconteceu, já eu estou no familiar, chega lá o familiar manifesta e eu tenho que expulsar aquele demônio. Então, irmãos, esteja bem com Deus, fique em Cristo, esteja preparado. E outra coisa que eu vou te dizer, não é tudo que eu estou explicando para vocês aí é Bíblia. Não é da minha cabeça, não é algo da minha cabeça, não é algo que eu achei. Está na Bíblia, estou mostrando o capítulo, estou mostrando o versículo para nós analisar. Muitos não conseguem interpretar a Bíblia também desta maneira, mas eu estou aqui para ajudar vocês a interpretar. Veja que muitas das vezes as pessoas vão sem direção. Eu vou falar para vocês que nós estávamos indo sem direção ajudar os moradores de rua. A gente estava indo sem direção também ajudar os necessitados, mas Deus não queria aquilo ali. Deus ele falou que a direção era para nós ajudar as famílias que tinham crianças, que realmente aquelas crianças não têm culpa do pai viver a vida que está levando. Então a gente começou a entregar a cesta básica em casas que tinha crianças para se alimentar, crianças para comer. Antes nós estávamos entregando para qualquer um, e aí as pessoas vendiam por droga a cesta básica, e Deus nos exortou. Eu estou falando algo que Deus me corrigiu. Então eu sou corrigido por Deus. Então muitas das vezes a gente leva por um casal e o casal vende tudo por droga. Então não é na direção de Deus. A gente comprou uma casa, mobiliou uma casa para uma pessoa morar, e aquela pessoa no outro dia saiu da casa, vendeu tudo por droga. Então não era a direção de Deus, não era Deus querendo fazer aquilo ali. Então, irmãos, nós temos que fazer tudo pela direção de Deus. Muitas das vezes Deus não mandou nós evangelizar naquele lugar, e a gente evangelizou. Então a gente tem que evangelizar pela direção de Deus. Então, irmãos, nós temos que entender que ajudar não é dar. Hoje a gente tem visto aí muitas pessoas dando para as pessoas, e realmente faz sentido. Se eu der comida para um morador de rua, ele não vai sair de lá. Se eu ficar vivendo, dando comida para ele, ele não vai sair de lá. Mas agora eu tenho que dar para ele, tenho que pregar a palavra dele e convencer ele a sair da rua, e levar ele para uma casa de reabilitação, uma clínica de reabilitação, levar para um lugar. Então isso é a verdadeira obra. A obra de Deus tem que ser completa. Veja que morava agora um paralítico lá, e Davi ele falou: tem alguém da casa de Saul que eu possa ajudar? Aquele homem que estava em Lodebar, jogado, o que Davi fez? Ele tirou ele de lá, de Lodebar. Ele tirou ele de lá. Aquele homem que era aleijado, que era jogado pela sociedade, que estava na rua, ele tirou aquele mendigo de lá.
Veja que João e Pedro falaram: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu te dou, agora levanta e anda. E aquele homem entrou com eles e foi adorar a Deus no templo. Veja que todo aquele morador de rua, o aleijado, Jesus olhou, falou: pega a tua maca, levanta e anda. Mandou ir. E vai lá no templo e testemunha. Jesus sempre foi atrás do morador de rua, do mendigo, do necessitado. Davi foi atrás do necessitado. Pedro, Tiago e João foram atrás do necessitado, mas eles saíram daquela condição. Hoje a gente tem visto aí muitas pessoas filmando, fazendo diversas coisas. A gente faz a obra, mas não filma mais. Deus também nos corrigiu, dizendo que não era mais para nós filmar, se aproveitar do que o povo é pobre para que o povo venha ganhar dinheiro. Poucas pessoas nos ajudam financeiramente nesta obra no canal. Poucas pessoas nos ajudam, mas a gente faz a obra de Deus. A gente entrega comida para os necessitados, a gente entrega comida para os mendigos, a gente leva pessoas para a clínica de reabilitação. O obreiro Cláudio está aí. Quantas pessoas a gente levou somente aí neste ano que passou? Levamos 5, 6 irmãos para a clínica que estavam na rua. Então tem gasolina, tem custo. Só que a gente não filma, irmãos, porque Deus não mandou que a gente filme. A gente preferiu confiar em Deus. Mas infelizmente o povo é duro de coração, tem que filmar para ajudar também. Então eu glorifico a Deus porque tem pessoas que nos ajudam, porque são tocadas pelo Espírito Santo em ajudar a obra. Não porque estão vendo se nós fazemos ou não, eles sabem o nosso caráter, sabem a nossa índole. Então todo lugar que a gente vai fazer uma visita, a gente leva uma cesta básica, a gente prega, alimenta, ajuda aquela pessoa e também acompanha aquela família. A gente tem famílias que a gente ajuda na igreja, dando todo mês cesta básica, ajudando. Então eu não posso me aproveitar da situação da pobreza, que aquela pessoa não tem nada para comer, que aquela pessoa não tem nada para beber, se aproveitar deles para filmar, para pedir dinheiro para o YouTube, não. E aí depois está mostrando: nossa, a nossa igreja faz, mas eu faço com o teu dinheiro. Eu estou fazendo com o dinheiro do povo, é obrigação fazer. Se vocês ajudam nesta obra, é obrigação eu pegar o dízimo e oferta e ajudar os necessitados. É obrigação da igreja. A igreja tem que fazer esse propósito, não é para dizer que a nossa igreja faz. Se as outras igrejas estão erradas, amém. Eles estão errados. Se as outras igrejas estão erradas, eles estão errados. Mas nós vamos fazer a nossa parte. Deus chamou você para fazer a sua parte. Então fique sabendo, você que dizima, que oferta nesta obra. Tudo vai para os necessitados. Eu não pego dinheiro da igreja, eu não tenho salário. O pastor Jader não tem salário. Os obreiros não têm salário, ninguém tem salário. A gente pega o dinheiro, paga o aluguel da igreja. Então, depois de pagar o aluguel também, que temos que manter a casa de Deus aberta, o restante a gente ajuda os necessitados. Então nós sempre fazendo isso. Mandamos dinheiro para a África, mandamos dinheiro para pagar o aluguel de outras igrejas. Então a obra de nossa aqui é sincera, de coração. A gente faz tudo com amor. E isso é transparência verdadeira. Não precisa eu filmar para mostrar transparência. É vocês ver que realmente tem Deus na minha vida, tem Deus na nossa vida, sem a gente estar filmando. A paz do Senhor Jesus, irmã Evelyn. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, vamos estar passando então para mais